queridos alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Deisiane e irei trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Vamos começar? O poema traduz em palavras um universo desconhecido junto às emoções e permite criar possibilidades de compor pensamentos. Vocês conhecem alguma lenda ou mito? Eu conheço várias. Vamos ler o texto que está na tela? Vamos lá! Os sonhos do Saci. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita e toca uma canção. Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho dança o cururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho, é bem mais moleque. Saci lá na selva salta e samba só. Saci lá na relva sonha que dá dó. Com quem sonha o Saci? Saci, com quem será? Eu sonho com duas pernas, saltando de lá para cá. Quem é o autor desse poema? É o mineiro Elias José. Vamos saber mais sobre ele? Vamos descobrir quem ele é? Vamos lá! Através de um relato que ele mesmo escreveu. Nasci num poético lugarejo de Minas, Santa Cruz da Prata. Lá vivi até os 13 anos, cercados da magia e do encantamento que não se encontram na cidade. Os cantos e as narrativas da cidade grande vinham pelas ondas do rádio. Minha avó paterna contava histórias fantásticas do seu Líbano distante. Na escola e em casa, participava das cantigas folclóricas e das lendas e fábulas que vinham dos livros. Das duas igrejas e das procissões vinham os hinos e rezas. Da boca dos homens do campo que compravam e batiam papo na venda do meu pai os deliciosos casos como só mineiros sabem contar. Um dia, lendo Saci de Monteiro Lobato, fiquei pensando em como um autor poderia colocar seu nome numa história que era de todos nós. Minha mãe me explicou que era uma adaptação e não um crime. Era até muito bom que os escritores recontassem todas as histórias que vinham da boca do povo. Desde então, comecei a brincar de recontar fábulas e lendas, de recantar cantigas folclóricas, aumentando e transformando-as. Misturei ritmos e personagens de várias histórias em uma outra história. Mais tarde, como autor de livros infantis, continuei a brincadeira da infância. Sobretudo, em meus livros de poemas, José Paulo Paes diz que poesia é brincar com as palavras. Eu garanto, caro leitor, que não há brincadeira
mais gostosa e inteligente. O leitor costuma perguntar como nascem os livros. Começou assim: minha filha mais velha, Yara, era criança e na Semana do Folclore, a escola trabalhou com um texto terrível sobre o Saci. No poema, o nosso mito das selvas era tratado como um ser perigoso, que era preto e não tinha uma perna. Como forma de punição pelas artes que fazia, no fundo, o poema queria ensinar os meninos a serem bem comportadinhos, para não sofrerem como o Saci. Haverá texto mais preconceituoso? Aquele não era o Saci alegre, brincalhão e moleque que morava na minha cabeça. Para me vingar, criei o primeiro poema deste livro. Elias José morreu aos 71 anos de idade. Ele era professor aposentado de literatura, escritor e contador de histórias. Cresceu gostando de ouvir histórias contadas por sua avó. Isso lhe despertou o desejo de escrever seu primeiro livro de poesia, Um Pouco de Tudo. Foi publicado em 1982. Autor de muitos livros de literatura, como Caixa Mágica de Surpresa, Um Curioso Aluado, Segredinhos de Amor, Quem Lê com Pressa Tropeça e Cantigas de Adolescer. Recebeu diversos prêmios. E que lindo poema ele criou, não é mesmo? Veio trazer uma outra imagem do Saci. Um Saci que assusta, mas não mata. Solitário, sabichão, serelepe, risonho e bem moleque. Esse era o Saci que vivia na cabeça de Elias José. E como você imagina o seu Saci? Vale ressaltar a importância de se conhecer a diferença entre poema e poesia, apesar de serem tratados por muitos como sinônimos. O uso dos dois termos apresenta diferenças. Poesia é um caráter do que emociona, toca a sensibilidade, sugere emoções por meio de uma linguagem. Poema, obra em verso em que há poesia. Vocês já leram ou ouviram a leitura, declamação de algum poema? Onde? Lembram que poema era? Vocês sabem para que geralmente os poemas são produzidos? Eles buscam emocionar, alegrar ou sensibilizar o leitor. Quem geralmente produz os poemas? E para quem? Os poemas são produzidos por um poeta, geralmente uma pessoa que tem muito domínio da língua e sensibilidade, criatividade para escrever e são produzidos para todas as pessoas de forma geral. Há poemas voltados exclusivamente para crianças, jovens, adultos, mas é uma produção que pode se destinar a qualquer pessoa interessada nesse gênero textual. Tendo em vista a função desse gênero, onde vocês acham que ele é publicado? Isto é, onde as pessoas poderiam encontrar esse tipo de texto? Em livros, internet, por exemplo. Bem, pessoal, de acordo com o texto que lemos, como é o Saci na mata? E aí? Ele só assusta, mas não mata, né? Vamos confirmar lá no texto? Saci pererê saracoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata. E como é o Saci no sítio? Vamos conferir? Saci lá no sítio apronta um sururu. E como é o Saci na selva?
Vamos ver? Saci lá na selva salta e samba só. E como é o saci na relva? Saci lá na relva sonha que dá dó. Me diga, como é o saci em seu sonho? Vamos ver? Saci em seu sonho dança o cururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho, é bem mais moleque. E com o que sonha o saci? Vamos identificar? Ele sonha com duas pernas, saltando de lá para cá. Vamos localizar no poema as palavras do quadro a seguir e circular? Feito isso, iremos escrevê-las e dizer qual o significado de cada uma delas no texto. Então, lá no texto, temos essas palavras que já identificamos aqui. Saracoteia, sirigaita, solitário, sabichão, sururu, cururu e serelepe. Todas essas palavras estão lá no texto. Me diga, por que o título do poema é Os Sonhos do Saci e não O Sonho do Saci? O Saci, ele tem vários sonhos, além de querer ter duas pernas, ser mais serelepe, ser mais risonho, mais moleque, não é mesmo? Então, vamos identificar. Na primeira estrofe, temos a palavra saracoteia. E o que significa? Significa rebola, ok? Na segunda estrofe do nosso poema, temos as palavras sirigaita, solitário e sabichão. E o que significam essas palavras? Sirigaita, espertalhão, astuto, solitário, sozinho, sabichão, muito sabido, esperto. Na terceira estrofe, temos as palavras sururu e cururu. Pegue seu dicionário, vamos conferir junto comigo o significado dessas palavras. Sururu, confusão. Cururu é o tipo de dança, ok? Na quarta estrofe, temos a palavra serelepe. E o significado, pessoal? É esperto, ardiloso. Temos na tela o poema. Vamos enumerar os versos? Você aí de casa consegue junto comigo? Então vamos lá. Você sabe o que são versos? Verso é cada uma das linhas de um poema. Quantos versos o poema tem? Vamos contar? Vamos lá, pessoal. Vamos junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E aí, bateu com o de vocês? O poema tem 25 versos. Muito bem. Em quantas estrofes ele está organizado? Estrofe é cada uma das seções que constituem um poema, ou seja, cada agrupamento de versos rimados ou não, com unidade de conteúdo e de ritmo. Vamos ver? Quantas estrofes tem, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, 7 estrofes. Algumas palavras que estão no poema rimam
com as que aparecem na tela. Vamos descobrir? Sonho, risonho, sabichão, canção, será, cá, sururu, cururu, sirigaita, gaita, só, dó, serelepe, moleque, selva, relva. Nesse poema aparecem duas vozes, a de quem conta os sonhos do Saci e a voz do próprio Saci. Iremos localizar no poema duas perguntas. Vamos lá? Então, pessoal, a quem essa voz está se dirigindo na primeira pergunta? E na segunda? Na primeira pergunta, pode-se dizer que a voz se dirige ao leitor e na segunda, ao Saci. Vamos observar? Com quem sonha o Saci? Saci, com quem será? Beleza? Vamos ler essas palavras e observar as sílabas destacadas. Sonho e risonho. Você lê da mesma forma as sílabas destacadas? Na escrita, as sílabas são iguais, mas aqui representam sons diferentes. Perceberam? E em qual das palavras a letra S representa o mesmo som de Z? Sonho, risonho. Em risonho, não é? Vamos repetir? Risonho. Bacana! Agora, observe que em um mesmo som pode ser representado por letras diferentes. Saci, sítio, sirigaita. Perceberam aí? Saci, sítio, sirigaita. O Saci sonha em ter duas pernas. E você, tem algum sonho? Vamos para mais um poema. No poema Paraíso, José Paulo Paes nos revela seus sonhos inspirados na letra de uma canção popular chamada Se Essa Rua Fosse Minha. Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Gostou do poema? Que tal você também escrever um poema inspirado na canção? Agora chegou a sua vez. Vamos seguir os passos que estão na tela. Leia a canção Se Essa Rua Fosse Minha. Crie uma estrofe. Se você achar divertido, crie o poema todo. Veja se os versos da estrofe que você criou têm rimas. Agora é hora de passar a limpo. Em uma folha avulsa, escreva sua estrofe. Capriche! Por hoje é só, pessoal. Abraço apertado. Ah, e não se esqueça, acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela. Não deixe de realizar as atividades. Abraço apertado!